And the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, fundamentally, it's both right. And Balaam tried to persuade the people and bewitched them into it. When? Just before they reached the promised land. Another day or two they'd been in the promised land. Fundamentalmente, ambos estavam certos. E Balaão tentou persuadir o povo e os enfeitiçou para dentro disso. Quando? Pouco antes de alcançarem a terra prometida. Mais 1 ou 2 dias, eles teriam estado na terra prometida. But now I'm afraid. This is a hard mark to make. Some of these days I'll be shot for it. But remember this, that the churches are being bewitched with this ecumenical council. He's taking it right into it to say you're the same group. Mas agora temo, este é um duro comentário a fazer, um dia destes eu serei baleado por causa disso. Mas lembre-se disso, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por esse concílio ecumênico. Ele os está levando direto para dentro dele, para dizer, vocês são o mesmo grupo. You're not the same group. Vocês não são o mesmo grupo. Come out from among that stuff and be separated. It certainly is. It's true. We'll keep away from that stuff as far as you can from it. Saiam do meio dessa coisa e apartem-se. Certamente é verdade. Devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Balaam said, our children marry together because after all we believe the same God. How can two walk together unless they be agreed? Balaão disse, permitamos que nossos filhos se casem entre si, porque afinal de contas cremos no mesmo Deus. Como podem 2 andar juntos a não ser que estejam de acordo? How can you walk with God unless you're agreed with His Word? How can you add creeds and so forth to it when you're ordained not to do it or commanded not to do it? You can't do it. There's no way of doing it, brother or sister. Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela quando está ordenado não fazer isto ou recebeu ordens para não fazer isto? Você não pode fazer isto. Não tem como fazer isto, irmão, irmã. You can't mix that leaven with the unleavened. Oil and water will not mix. Darkness and light will not mix. Light so much powerful it just puts the darkness out. Você não pode misturar esse fermento com o ázimo. Azeite e água não se misturam. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. So we cannot mix it together. Neither can you mix sin in the world together. You can't mix church and denomination together. You can't mix church and creed together. You can't mix the world and the gospel together. It won't mix. E assim não podemos misturar isto. Tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Come out from among them, be
be separated, saith God, I'll receive you to myself. You'll be my sons and daughters. I'll be God to you. Saí do meio deles, separai-vos, diz Deus. Eu vos receberei para mim mesmo, vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós Deus. We can never do it until these things are manifested in the Word of God, for the hour is proved to be the truth. Follow in the footsteps. Nunca poderemos fazer isto até que estas coisas sejam manifestadas e a palavra de Deus, para a hora seja provada que é a verdade. Sigam as pisadas. Pentecost, that's why Luther lost his message. That's how Wesley lost his message. Pentecostais, é por isso que Lutero perdeu sua mensagem. É assim que Wesley perdeu sua mensagem. See, if the Wesley Church would have went on, they'd been Pentecostals. If the Luthers went on, they'd been Methodists. See? Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, eles teriam sido pentecostais. Se os luteranos continuassem, eles teriam sido metodistas. Está vendo? Now, if the Pentecostals go on, it'll be the bride. If you hang back and keep going back in the world like you're going now, you'll be lost. It'll only be the shuck and the stalk is to be burned. We know that. E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva. Se vocês se retraírem e continuarem retrocedendo para o mundo como estão fazendo agora, vocês estarão perdidos. Será somente a casca e o talo que serão queimados, sabemos disso. He'll gather his wheat into the garner, but the husk he'll burn with unquenchable fire, although it was a carrier. Ele recolherá no celeiro o seu trigo, mas as cascas ele queimará com fogo que nunca se apaga, ainda que tenham sido uma portadora. It certainly carried it, but the life left it as soon as it became a leaf. It went on out to make something else until it come to its full stature. Elas sem dúvida transportaram, mas a vida as deixou tão logo se tornou uma folha. Continuou para formar alguma outra coisa, até que chegou à sua plena estatura. And so the church come through justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, restoration of gifts, right on into the form image of Christ. E assim a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente à imagem formada de Cristo. Christ is the bridegroom, the church is the bride, and the bride is a part of the bridegroom. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e a noiva é uma parte do noivo. It'll have to be a word church, not a denominational church. It'll be the word church, the word that's made known with the vindicated word of God. Ela terá de ser uma igreja palavra, não uma igreja denominacional. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer e pela palavra vindicada de Deus. Balaam, he couldn't see the difference. Many came. Pharaoh couldn't see it, though it vindicated right before him. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Faraó não conseguiu vê-la, ainda que ela tenha se vindicado ali mesmo perante ele. Dathan couldn't see it. Dathan come out there and he seen Moses and note. He went out there and said, you try to think you're the only one of the bunch. The whole congregation's holy. Datã não conseguiu vê-la. Datã saiu lá, e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá e disse, tu tratas de pensar que és o único do grupo. A congregação inteira é santa. God never did deal with like that. He ought to know better than that. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. And he said, well, the whole congregation's holy. You try to make yourself, as we say it today in the street expression, the only pebble on the beach. E ele disse, bem, a congregação inteira é santa. Tu tratas de fazer-te, se fôssemos dizer isto hoje, é a expressão de rua, o único seixo na praia. And Moses knew that God had sent him down there for that. He just said, Lord, fell in the doorway of the tabernacle, and God said, separate yourself from me. Amen. And he swallowed him up. E Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Ele somente disse, Senhor, caiu a entrada do tabernáculo. E Deus disse, separa-te dele. E os tragou. And remember the sin that Israel did, but Balaam saying they're all the same, that sin never was forgiven Israel. E lembrem-se, o pecado que Israel cometeu, por Balaão dizer que todos eles eram a mesma coisa, esse pecado nunca foi perdoado a Israel. And look, let me
give you a striking figure. Out of 2 million that left Egypt, 2 of them went into the Promised Land. E vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante. De 2 milhões que saíram do Egito, 2 deles entraram na Terra Prometida. Every one of them eat the same thing. They all danced in the Spirit. They all had everything in common. But when it come to the separating time, the Word done the separating. So is it today. Cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram no Espírito, todos eles tiveram tudo em comum. Mas, quando chegou o tempo da separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. Word done the separating. When it come time, you said, well, here it's so close. Look, the Bible said in the last days, the 2 spirits, Matthew 24:24, would be so close it would deceive the very elected, if it's possible. A palavra fez a separação. Quando chegou o tempo, ele disse, ora, aqui nós somos tão parecidos. Vejam, a Bíblia diz, nos últimos dias, os 2 espíritos, Mateus 24:24, seriam tão parecidos que isto enganaria o próprio escolhido se fosse possível. That shuck looks just exactly like the wheat, but it ain't the wheat. It isn't the wheat, but it looks just exactly like it. So close it would deceive the very elected. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, mas se parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. You denominate it and fall into that denomination and dry up and die, and the wheat moves right on out through the... Exactly right. It's a carrier, but not the wheat. Vocês se denominaram e caem nessa denominação e se secam e morrem. E o trigo foi avante saindo pela... Estão vendo? Isso é exatamente correto. É uma portadora, mas não o trigo. Remember, the wheat just keeps going on. And in the resurrection, all that strength of the wheat will come right up into the wheat as it goes to make the head to come out in the great resurrection. Lembrem-se, o trigo somente vai seguindo em frente. Na ressurreição, toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo, como segue para formar a cabeça, para sair na grande ressurreição. Never forget him. Let's stop here just a moment. I hope I don't choke you out, but look, let me ask you something. Let's just take that, say, for instance, if this count would be right. Nunca perdoado. Paremos aqui só por um minuto. Espero não deixá-lo sem fôlego, mas, veja, permita-me perguntar-lhe algo. Somente tomemos isto. Digamos, por exemplo, que esta conta estivesse certa. When the sperm from male and female come, if you ever know test tubes or hybriding and so forth of cattle, you'll find out that the discharge from the male puts out about 1 million germs. Quando o esperma do macho e da fêmea vem, se você alguma vez conheceu tubos de ensaio ou hibridação e coisas assim de gado, você encontrará que a descarga do macho expele cerca de 1 milhão de germes. And the discharge from the female puts out 1 million eggs. E a descarga da fêmea expele 1 milhão de óvulos. But did you know there's only one of them that's fertile? Mas sabia você que há somente um deles que é fértil? Them little calves or whatever they are, and these millions of germs, or million germs, there'll be that one little germ will work itself up among the rest of them germs to go right over and find that fertile egg and crawl into it, and the rest of them die. Aqueles bezerrinhos, ou o que quer que sejam, nesses milhões de germes, 1 milhão de germes, haverá somente aquele pequeno germe que abrirá caminho por entre os demais germes e passará e encontrará esse óvulo fértil e penetrará nele e os demais morrem. One of them is ordained to life. The others are not, though they're all the same. One out of 1 million. Um deles está ordenado a viver, os outros não estão, ainda que sejam todos idênticos. 1 de 1 milhão. What if it would be that way tonight? There's 500 million supposed to be, I think, Christians in the world, about that figure. Just a round figure. E se fosse dessa maneira hoje à noite, há 500 milhões, que supostamente são, eu acho, de cristãos no mundo, mais ou menos esta estimativa, só arredondando os números. If the rapture would come tonight then, and the living going, there'd only be 500 people. Well, there's that many missing any day almost that they can't count for. Se o arrebatamento viesse hoje à noite, então, dos vivos que iriam, haveria somente 500 pessoas. Bem, há esse tanto desaparecendo a cada dia, quase.
dos quais eles não conseguem prestar contas. The bride would be taken away, and we'd wonder what it's all about, and the people going right on preaching, saying they're getting this and that and the other, and look what a deception that would be. A noiva será tirada e nós nos perguntaremos de que se trata tudo isto. E as pessoas continuarão pregando, dizendo que estão recebendo isto e aquilo outro. E veja que decepção seria. Say if it would be that. I don't say it is, I don't know, I'm no authority of that. God's the judge of that. But look how easy it could happen, and all figures and things, how it could be proven. Digamos que fosse isso, eu não digo que seja, eu não sei. Eu não sou uma autoridade nisso, Deus é o juiz disso, mas veja quão facilmente isso poderia acontecer em todas as cifras e coisas mais, como isso poderia ser provado. Why didn't Korah see that? Why didn't Dathan see that? Why didn't Ahab see it? Por que Corá não viu isso? Por que Datã não viu isso? Por que Acabe não viu isto? When Jehoshaphat went out to Ahab, he said, Ahab, we're in trouble. Do you know God gave us this land? Joshua divided up. You know this piece of ground up here that the Syrians taken. Isn't that our ground? Yes. Quando Josafá desceu a Acabe, ele disse a Acabe, estamos em dificuldades. Sabes tu que Deus nos deu esta terra? Josué a dividiu. Conheces este pedaço de terra aqui em cima que os sírios tomaram? Essa terra não é nossa? Sim. Our children's hungry, and the Syrians, our enemy, are feeding their children, filling their bellies with the wheat that ought to be ours. That's scripturally right. Said, will you help me to go up there and take that? Nossas crianças estão famintas, e os sírios, nossos inimigos, estão alimentando suas crianças, enchendo a barriga delas com o trigo que devia ser nosso. Isso está biblicamente correto. Disse, tu me ajudarás a ir até lá e tomar isso? Now, sometimes a good man under the influence of evil will give in. Better watch, church, watch real close. Agora, algumas vezes um bom homem sob a influência do mal cederá. É melhor observar, igreja. Observe com muita atenção. Now, the first thing you know, Jehoshaphat being a great religious man, he said, well, we should go up sure to our church, we're all the same people. But they wasn't the same people. Agora, antes de mais nada, Josafá, sendo um grande homem religioso, ele disse, bem, devíamos ir, claro, à nossa igreja, somos todos o mesmo povo. Mas eles não eram o mesmo povo. No, he said, well, our church is your church, our people is your people. Sure, we'll go. He said, but let's consult the Lord first. Não, ele disse, bem, nossa igreja é sua igreja, nosso povo é seu povo. Claro, nós iremos. Ele disse, mas consultemos ao Senhor primeiro. So he said, oh, Ahab, no doubt we should have thought of that. Well, is he a prophet of the Lord? Assim ele disse, ó Acabe, sem dúvida, devíamos ter nos lembrado disso. Bem, nós iremos. Há algum profeta do Senhor? I got a seminary full of them. I got 400 down here, the best ones there is. They all got their PhD, LLD, double LDs, and everything else that goes with it. They're everyone, I remember, they were Hebrew prophets. From a school of prophets. Disse, eu tenho um seminário cheio deles. Eu tenho 400 aqui. Os melhores que há. Todos eles têm seus títulos de PhD, LLD, seus LLDs e tudo mais que acompanha isto. Eles são cada um. Agora lembre-se, eles eram profetas hebreus. Deu uma escola de profetas. So bring him up, let's hear him. Then I believe it was Zedekiah, the great head of them, the bishop, all of them, come up there and he had the inspiration. He had inspiration. Absolutely. Dize, traze-os, ouçamo-los. Agora, eu creio que foi Zedequias, a grande cabeça sobre o bispo, todos eles, subiu ali e ele teve inspiração. Ele teve inspiração, absolutamente. He come up there and made himself two big iron horns. He said, you know, thus saith the Lord, you're going to take these horns and push the Syrians from out of the country. Ele subiu ali e fez para si 2 grandes chifres de ferro. Ele disse, tu sabes, assim diz o Senhor, tu tomarás estes chifres e expulsarás os sírios do país. Well, all the rest of them prophesied. That's exactly right. Every one of them, the whole seminary in agreement. Amen. Ahab said, you see? Bem, todos os demais profetizaram. Isso é exatamente correto. Cada um deles, o seminário inteiro de acordo. Está vendo? Acabe disse, está vendo? Jehoshaphat being kind of spiritual, you know. He hasn't dried up altogether. He said, but isn't there just another one somewhere? We could consult.
Josafá, sendo de certo modo espiritual, vocês sabem, ele ainda não havia secado completamente, disse, mas não há apenas mais um em algum lugar que pudéssemos consultar? Why do you want to consult others when the whole ecumenical, or the whole council, it says it's all right, excuse me, see, the whole thing said that's what we ought to do. That's what we should do. Para que queres consultar outros quando o ecumênico inteiro, o concílio inteiro diz, está bem? Desculpe-me, vejam. A coisa inteira disse, isso é o que devíamos fazer. Estão vendo? Isso é o que devíamos fazer. He said, but isn't there just another one somewhere? That odd one, you know. He said, yes, there is. There's one, Micah, the son of Imlan, but I hate him. Always that way. Ele disse, mas não há apenas um outro mais em algum lugar? Aquele estranho, vocês sabem. Ele disse, sim, há um, Micaías, filho de Enlá, mas eu o aborreço. É sempre assim. I hate him because he's always just bawling our people out and cursing me and telling me all evil about me. I hate the man. Said, oh, don't let the king say so. Said, go get him. Eu o aborreço porque ele está sempre ralhando com o nosso povo e maldizendo-me e dizendo-me todo o mal a meu respeito. Eu aborreço o homem. Disse, não fale o rei assim. Disse, vai buscá-lo. So they went over there at the son of Imlan, some of the bishops or some of the elders went over there and said, now listen, you want to get back in the organization again? You say the same thing that they say, they bring you back. Assim ele foi até lá, o filho de Enlá, alguns dos bispos ou alguns dos anciãos, e foram até lá e disseram, agora ouve, queres regressar à organização? Dizem a mesma coisa que eles dizem, eles o trarão de volta. But there had to be that God had a man. They couldn't put their hands on him. God had his hands on him. He was a reflector of God's truth. Mas aconteceu que Deus tinha um homem sobre quem eles não podiam pôr as mãos. Deus tinha suas mãos sobre ele. Ele era somente o refletor da verdade de Deus. Said, sure, said I'll go down, but I'll only say what God puts in my mouth. There's the man of God. Disse, claro, disse, eu irei, mas eu somente direi o que Deus colocar em minha boca. Aí está o homem de Deus. He said, give me the night. So the night come, and the Lord spoke to the prophet, little nobody, and first thing you know, he come out the next morning and said, what about Imlan? He said, go on up. He said, but I seen Israel scattered like sheep on the hills, having no shepherd. Ele disse, dai-me uma noite. Assim, a noite veio, e o Senhor falou ao profeta, João ninguém. E antes de mais nada, ele saiu na manhã seguinte e disse, o que me diz disso em lá? Ele disse, vai, disse, mas vi Israel disperso em monte, como ovelhas que não têm pastor. He said, what did I tell you? What did I tell you about it? And he said, then the big bishop walked up and slapped him in the mouth, said, which way the Spirit of God go? Because I know I had the Spirit. I danced in it. I done all these things. See, I had the Spirit on me. Which way did it go? Ele disse, que foi que eu lhe disse? Que foi que eu lhe disse acerca disto? E ele disse, então o grande bispo se aproximou e o esbofeteou na boca. Disse, por que caminho passou o Espírito de Deus? Porque eu sei que tinha o Espírito, eu dancei nele, eu fiz todas essas coisas. Veja, eu tinha o Espírito sobre mim. Por que caminho ele passou? Now, see, Imlan being a son of God, or a real prophet of God, he examined his vision with the Word. If it wasn't with the Word, it's wrong. See? The Word for that hour. See? Agora, veja, Enlá, sendo um filho de Deus ou um verdadeiro profeta de Deus, ele examinou sua visão com a palavra. Se ela não estivesse com a palavra, estava errada. Está vendo? A palavra para aquela hora. Veja. Now, he said, scripturally, the land belonged to him. The land was theirs. Scripturally, everything seemed to be right, but one thing. Remember, it was one word that caused the whole mess to come. Eve disbelieved one word of God. Agora, ele disse, biblicamente, a terra pertencendo a eles, a terra era deles. Biblicamente, tudo parecia estar certo, exceto uma coisa. Lembre-se, foi uma palavra que fez com que toda a confusão viesse. Eva descrendo de uma palavra de Deus. In the first of the Bible, one word caused the trouble. Jesus come in the middle of the Bible and said, man shall live by every word.
that proceeds out of the mouth of God. At the end of the Bible, it said, whosoever shall take one word out or add one word to it. No princípio da Bíblia, uma palavra causou o problema. Jesus veio no meio da Bíblia e disse, o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. No final da Bíblia disse, quem quer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela. It's not part of the gospel. The Methodists has part, the Baptist, Presbyterians, and so forth, they have part of it. The Catholic have part of it. Jehovah Witness, all the rest of them. But it's the whole Word. All the Word of the hour. It's what counts. Não é parte do Evangelho. Os metodistas têm parte, os batistas, presbiterianos e assim por diante. Eles tinham parte dele. Os católicos tinham parte dele. Testemunhas de Jeová, todos os demais. Mas é a palavra inteira, toda a palavra da hora, o que conta. We'll never do it until God anoints a prophet that can stand and tell it and confirm it and prove it that it's right. You'll slip right through the people and you'll never know it, just like it's always been. E nunca o faremos até Deus ungir um profeta que possa se pôr de pé e dizê-la, eu confirmar e provar que ela está certa, passará de modo imperceptível por entre as pessoas e nunca a conhecerão, do mesmo modo como sempre tem sido. You Catholic, like Joan of Arc, you burned at the stake for being a witch. Later you dug up that priest's body 200 years later and threw him in a river. You didn't know St. Patrick and the rest of them. Vocês, católicos, como Joana d'Arc, vocês a queimaram num poste por ser uma bruxa. Mais tarde, vocês desenterraram os corpos daqueles sacerdotes, 200 anos mais tarde, e os lançaram no rio. Vocês não conheceram São Patrício e os demais. It'll go right through your hands again, the first thing, you know. God will do it and you'll never even know it's done. See, he just slips right through and gets his bride and takes her right on and steals her away right out of the midst of the people. Isto passará direto por suas mãos novamente, antes de mais nada. Deus o fará e vocês nem mesmo nunca saberão que foi feito. Vejam, ele simplesmente passa despercebido e toma sua noiva e a levanta e a rouba diretamente do meio do povo. We find out, this little Micah said he examined, he knew that God had said to a real prophet before him. The prophet before him, what did he say? Nós verificamos este pequeno Micaías disse que examinou, que sabia que Deus tinha dito a um verdadeiro profeta antes dele. O profeta antes dele, que disse ele? He said this. He said, Ahab, because you shed the blood of the righteous Naboth, the dogs will lick your blood also, and Jezebel. Ele disse isto, ele disse, Acabe, porque derramaste o justo, ou o sangue do justo, Nabote, os cães lamberão teu sangue também, e o de Jezabel. And that's just exactly had to come to pass because God had said it. How could that prophet prophesy good when it was evil against it? E foi exatamente assim. Tinha de acontecer porque Deus o tinha dito. Como poderia aquele profeta profetizar o bem quando era o mal contra isso? How can I tell this Laodicean church ain't the good things when God spoke against it? Como eu posso dizer a esta era da igreja de Laodiceia as boas coisas quando Deus falou contra ela? You're naked, miserable. You say I'm rich, I have churches like the Methodists and the Baptists and the Presbyterians. I have this, I have that, the best, this, that, and the other. Você está nua, miserável. Você diz, rica sou, tenho melhores. Tenho igrejas como a Metodista e as Batistas e as Presbiterianas. Tenho isto, tenho aquilo, ou melhor, disto, daquilo e do outro. That's right, but don't know that you're naked, blind, miserable to the real thing that God's manifesting. Right? Moving right out. Believe people before it's too late. Isso mesmo, mas não sabe que está nua, cega, miserável para a coisa verdadeira que Deus está manifestando. Passará exatamente pelo meio de vocês dessa maneira, saindo direto. Está vendo? Creia, gente, antes que seja demasiado tarde. Now we find out that he smote him in the mouth and said, which way the Spirit of God? Micah said, I seen God sitting upon the throne. And all he called the delegates of heaven. Said, who can we get to go down and deceive Ahab? Agora verificamos que ele o feriu na boca e disse, por que caminho passou o Espírito de Deus? Micaías disse, vi Deus assentado no trono, e todos ele chamou os delegados do céu e disse, quem pode descer e enganar Acabe? And one lying spirit come up and fell before God, a liar. Disse, e um espírito mentiroso se aproximou e se prostrou diante de Deus, um mentiroso.
And remember, that lying spirit got into those prophets. They ought to have known then that the spirit was upon them wasn't according to the word. But they were so carried away because they were the king's prophets, because they had everything fine. E lembre-se, esse espírito mentiroso entrou naqueles profetas. Eles deviam ter sabido então que o espírito que estava sobre eles não estava de acordo com a palavra. Mas eles estavam tão entusiasmados por serem os profetas do rei, porque tinham tudo ótimo. And that's what the church has done today. You got away from that old-fashioned experience you had years ago when you stood on the street corner and preached the gospel. E isso é o que a igreja fez hoje. Vocês se afastaram da antiquada experiência que tiveram anos atrás, quando ficavam de pé nas esquinas e pregavam o evangelho. Come out of those organizations and call yourself a free people. Hey, because you're wrapped in it again, like a hog to its wallow or a dog to its vomit. Saiam dessas organizações e se chamem um povo livre. Não, porque vocês estão envolvidos nisso novamente, como um porco ao seu espojadouro ou um cão ao seu vômito. Made him vomit the first time, it'll make him vomit again. That's right. God spew you from his mouth, he said, you're lukewarm, neither hot or cold. Se isto o fez vomitar da primeira vez, o fará vomitar novamente. Isso mesmo. Deus os vomitou de sua boca e lhe disse: tu és morno, nem quente, nem frio. Have a few meetings and just play a few music and sing a little bit. Once absolutely, it's almost become a disgrace to Christianity. Tem algumas reuniões, então tocam algumas músicos, cantam um pouquinho, quando é absolutamente, tornou-se quase uma vergonha para o cristianismo. My son called me over the other day to look at a television, supposed to be singing bee, where the people come, that bunch of little rickies standing there shaking around like it's rock and roll and singing them hymns. It's a disgrace to Jesus Christ. Meu filho me chamou outro dia para ver numa televisão o que deveria ser o encontro musical aonde as pessoas vão. Aquele bando de mocinhos de aparência mundana ali de pé, requebrando-se como se faz com o rock and roll e cantando aqueles hinos, é uma vergonha para Jesus Cristo. There's no more solemnity in the church at all. It seems like it's all become a rock and roll, something in a fashion show, instead of the church of the living God, where Jesus Christ can manifest himself in power. Não existe mais solenidade na igreja de modo algum. Parece que tudo se tornou algo como rock and roll e um desfile de modas, em lugar da igreja do Deus vivo, onde Jesus Cristo pode se manifestar em poder. Seems to be there is something wrong somewhere. You're slipping away, and the Bible said it would be that way. See, look where you're at. Be careful. Wake up before it's too late. Ao que parece, há algo errado em algum lugar, estão deslizando para fora. E a Bíblia diz que seria assim, estão vendo? Veja onde vocês estão. Cuidado, acordem antes que seja demasiado tarde. Now, Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a love applied. Glory to His name. Glory to His name. His
Oh,